Então, vamos falar de focalização, vamos falar conversa corpo e mente, vamos falar de implícito, vamos falar de como trazer isso para a prática. Quem é dessa área sabe o desafio que é sentar todo dia com alguém à sua frente e estar a cargo de conduzir um processo, de permitir ou possibilitar o processo de alguém. Se isso já é difícil com a gente mesmo, quiçá com outro ser humano, né? Nós humanos, a gente vive sob uma condição que a gente não consegue mudar apenas pela nossa vontade deliberada. Se fosse assim, a gente diria para um sentimento, não quero mais sentir, ele mudaria, né? E a gente sabe que não é assim que acontece, né? A gente está a todo momento sendo desafiado a encontrar caminhos para lidar com esse lugar que a minha vontade deliberada não atua, ou seja, só o meu querer não atua, né? E aí é que o balacobaco começa, porque o nosso cliente também, né? Se ele conseguisse mudar, ele não estava lá com a gente. Ele também não sabe o que fazer com aquilo que ele está trazendo. Nós não nos faríamos necessários, né? Seremos apenas bons amigos, vamos falar da vida, né? E aí a gente precisa passar por algumas estradas para compreender todo esse desafio dessa subjetividade que passa pelos nossos aprendizados, que passa pelos nossos traumas, que passa pela nossa formação e desenvolvimento, que passa pela escolha dessa área. E eu vou buscar atravessar cada um desses lugares e eu gostaria que a gente também tivesse interação, se em algum momento tiver dúvida, pergunta, enfim, contribuição, né? A gente vai construir esse campo de inteligência juntos. Quero oferecer para vocês tudo que eu sei, tanto no aspecto da focalização, da conversa com o corpo, quanto nessa instância somática e do manejo de trauma, que é uma especialidade que eu tenho, para que a gente possa, então, ter esse panorama e acrescentar, tanto como potência no seu atendimento, independente da abordagem que você tenha escolhido, quanto como um caminho possível de autogestão, né? Nem todos nós, nem todos os profissionais dessa área dão importância ou devido cuidado a si mesmo, né? A gente é mais focado a cuidar do outro do que de si. A maioria de nós é muito mais habilitado a perceber a necessidade alheia do que a própria. E aí a gente acaba entrando numa estrada de sobrecarga, de cansaço, e enfim, e vários outros desafios para nós mesmos. Então, a focalização também é um jeito da gente poder encontrar como que eu cuido de mim quando não é possível eu estar com um terapeuta, quando eu estar com alguém, enfim, não tem ninguém na hora que está acontecendo. O que eu faço? E tá chegando meu cliente e eu tô lá pirando com algum desafio meu. Seja um desafio subjetivo ou um desafio real. Você está atravessando um luto, um divórcio, tá com as contas apertadas, enfim, brigou com o marido, brigou com não sei quem. Seja lá o que for que você está atravessando, aquilo estará presente durante seu atendimento, né? Então, como que eu lido com tudo isso? Então, a gente também vai falar disso, né? Como caminhos para isso. Não é simples colocar em palavras o que é a focalização, e geralmente quando eu falo que eu trabalho com focalização, a primeira pergunta que vem, focalização é de comer ou de passar no cabelo? Porque as pessoas não têm a menor ideia do que seja focalização, né? Não é muito conhecida no Brasil, infelizmente, né? Tem 2 pequenos grupos, um em BH, um em Campinas, que são ligados mais à escola tradicional do Eugene. O Eugene foi quem criou a focalização. E da focalização do relacionamento interior, que é a formação que eu me dediquei, que é um desdobramento da focalização, feito pela Anne Weiser Cornell, aí não tem ninguém mesmo. Porém, quando a gente vai para fora, no mundo, focalização é um movimento bem forte, né? Estima-se que a gente tem aí mais de 1 milhão de praticantes. E na Argentina tem um movimento muito forte. Um dos créditos de formação que eu fiz lá, porque a Anne veio mais perto que ela chegou, foi ali. Falei, bom, é mais fácil Buenos Aires do que São Francisco, né? Então tem um grupo muito forte na Argentina e aqui no Brasil é pouquíssimo conhecido. Então, um dos meus
sonhos e do meu trabalho é trazer essa abordagem para o Brasil em português e dentro da nossa cultura, porque realmente é diferente você aprender com o estrangeiro no sentido que ele tem o mindset da própria cultura, normal. E a gente tem os nossos próprios desafios, a gente tem o nosso próprio funcionamento, as nossas próprias crenças. E poder aprender dentro desse mindset é muito legal, porque o nosso cliente também está inserido nele, né? Então, esse aprendizado é importante. E quando eu decidi fazer essa formação, que envolveu aprender inglês, etc., foi por ter enxergado, cara, isso aqui é um tesouro para o profissional dessa área. Cara, assim, todo mundo tem que conhecer esse negócio aqui, porque não dá para viver sem isso. É um desafio sem precedentes trabalhar nessa área. Eu acho que quando a gente escolhe essa área, como a maioria de nós escolhe por missão, por amor, por paixão, a gente não relativiza o tamanho do desafio que isso é. Porque eu não conheço outra profissão que desafia você a olhar para os seus aspectos de desenvolvimento pessoal o tempo todo. Uma pessoa que trabalha com processos administrativos e burocráticos não necessariamente vai precisar olhar para uma ferida de apego, porque o vínculo terapêutico é o indicativo para o trabalho com depressão, por exemplo. Ou seja, se eu vou sentar no consultório e estabelecer vínculo, eu preciso estar com o meu vínculo pelo menos consciente. E aí, como que outra profissão vai exigir isso das pessoas, né? A nossa exige. Isso também nos remete a olhar, né, para o arquétipo do Kiron, que é o curador ferido, que também a maioria de nós, ou sei lá, 80% que eu converso com os meus amigos como vocês, foram por esse caminho, desse trabalho, dessa profissão, primeiro iniciando numa busca de si mesmo, de curar a própria ferida, de fazer a própria jornada, de tentar lidar com seus desafios, às vezes muito cedo, muito criança, já ter uma sensibilidade extremada, ou seja, a gente já vem dentro de uma jornada, né, tentando compreender esses lugares em nós, seja de dor, seja de questionamento existencial, seja o que for. Então, cada um de nós tem muito desse arquétipo presente na vida. Quando eu me dei conta que a focalização possibilitava essa conversa com esses lugares em mim, que até então eu não conseguia acessar apenas pela vontade deliberada, como eu estava falando há pouco, eu sei lá, caí de amores, uma paixão, uma loucura, falei, bom, eu vou aprender esse negócio e agora vou trazer para o Brasil. Então, quando a focalização ela foi desenvolvida dentro de um ambiente filosófico, porque o seu criador foi um filósofo, o Eugene Gendlin. E ela nasceu de um terreno onde ele se perguntava como pode existir experiências que as palavras não alcançam? Como é que a existência humana se dá? Que existe uma instância em nós que é implícita, que é presente e que eu não consigo significar ou verbalizar. Então, o Eugene, ele se perguntava como os grandes pensadores pensam, como é que eles acessam esse lugar onde a informação até antes não existia? Então, ele parte desse lugar de olhar para esses lugares onde tem algo lá, tem um saber, e de repente alguém decide pesquisar como é que faz esse negócio aqui da lâmpada. Como é que a pessoa começa a vasculhar esse não saber até que ele descobre esse saber e traz? Então, nasce desse questionamento do Eugene Gendlin. E ele não conseguia encontrar as respostas apenas no ambiente acadêmico filosófico. E aí informaram para ele que existia um grupo na Universidade de Chicago que estava focado em olhar para essas experiências subjetivas e encontrar a melhor maneira de colocar palavras nelas. E esses grupos eram conduzidos pelo Carl Rogers, só pelo Carl Rogers. Assim, só. Os gênios, eles se atraem, né? Eles ficam... Assim. E aí, nasceu ali uma relação de mútua influência. Tanto o trabalho do Rogers afetou muito o Eugene, quanto o Eugene afetou muito o Rogers na criação dessa força da psicologia, né? Nessa abordagem centrada na pessoa, né? Todo o trabalho poético maravilhoso que o Rogers fez.
E nesse lugar de pesquisa, o Eugene, então, decidiu fazer a pesquisa que pudesse identificar o que acontece com um processo terapêutico bem-sucedido versus um processo terapêutico mal-sucedido. Qual é a diferença? E eles começaram a ouvir sessões e sessões, sessões foram mais de mil sessões ouvidas, tentando encontrar, escutar qual era a grande chave. O primeiro lugar que eles olharam foram para os terapeutas. É meio esperado que a gente vai olhar para o manejo terapêutico para identificar mais ou menos eficiência dentro de um processo. E foi uma surpresa muito grande quando eles descobriram que não era o terapeuta em si, ou o manejo da técnica em si, que fazia a diferença. E aí eles começaram a olhar para os clientes. O que os clientes faziam durante a sessão? E foi bem interessante que eles tiveram a clareza de pesquisar e procurar, colocar a lupa em cima das primeiras sessões. Por quê? As últimas sessões é esperado que algo já tenha acontecido, né? Então, o cliente bem-sucedido no seu processo psicoterapêutico e o mal-sucedido já vai estar mais ou menos claro ali ao final do processo. Então, eles foram olhar para a primeira ou segunda sessão e tentar identificar o que o cliente que no final se dizia bem-sucedido no seu processo terapêutico fez e o que o cliente que se dizia nada aconteceu ou não encontrou a mudança que buscava fez. E aí é tão interessante quando você lê os descritivos dessa experiência que o Eugene fala que com o tempo ficou tão claro, mas tão claro o que o cliente fazia, que se você contasse para alguém, mesmo pouco experiente em pesquisa, qual era a diferença, a pessoa já sacava na terceira ou quarta sessão que assistia. Era muito visível. E o que era essa habilidade? O que esse cliente que no final era bem sucedido fazia? Quando o cliente começava a trazer a questão, meio que intuitivamente, ele falava daquilo e tentava caçar palavras, uma referência, uma sensação a respeito daquilo que ele estava trazendo. Ele não tinha uma atitude apenas analítica ou racional ou cognitiva da questão. Ele tinha essa conversa, ele fazia pausas, ele falava, fazia falas com referência ao corpo ou apontava o próprio corpo. E essa pessoa que fazia esse, ou tinha esse tipo de comportamento ou relacionamento com aquela questão que ele estava trazendo, era a pessoa que em 100% das vezes estaria no grupo dos clientes bem-sucedidos. E aí o Eugene, sacando isso, que tinha essa conversa, né, com esse lugar meio vago, meio não claro a respeito daquilo que a pessoa estava vivendo, decidiu criar um método para que todas as pessoas pudessem acessar esse lugar. Então a focalização nasceu assim, né, dessa decisão do Eugene, de tanto aquele que já sabia, que nem sabia que fazia isso, deixar esse processo mais claro e, consequentemente, mais potente, mais manejável, como aquele que não fazia e acabava frustrado por não conseguir aí alcançar o resultado esperado, né, no seu processo psicoterapêutico, poder alcançar. Surge desse lugar a focalização e mais. O Eugene criou uma comunidade e com o intuito que as pessoas aprendessem esse manejo, aprendessem essa conversa e tivessem trocas. Então, quando o Eugene trouxe a focalização para o mundo, ele trouxe também o ideal de levar isso para o mundo, independente do ambiente psicoterapêutico. Então, os focalizadores do mundo não necessariamente precisam atuar na área, eles podem fazer parte da comunidade, eles podem se sentar com um parceiro, fazer troca de focalização e poder aprender a conversar com o próprio corpo. Né? Então, o Eugene, ele queria que a humanidade se lembrasse desse acesso a essa sabedoria corporal. Ele dizia, eu não inventei a focalização, eu criei as placas para acessar. Ele deu o caminho, isso é nosso, isso é humano. E como é que então a gente, de alguma forma, se isso é nosso, se isso é humano, se distanciou dessa conversa com esse lugar de sabedoria em nós?
como é que aconteceu esse divórcio mente e corpo que a gente vive, né? Quem fala muito desse divórcio, quem usa essa expressão divórcio mente-corpo é minha professora da especialização em psicotraumatologia, Liana Neto, e ela fala, não é só um divórcio, é um divórcio litigioso. E nós precisamos restaurar esse encontro com o nosso corpo. São vários fatores que contribuíram para essa distância, né? Lógico que tem esse pensamento do Descartes, do penso logo existo, que gerou um fetichismo em relação ao pensar, como se o pensar fosse uau, tudo nessa vida. Tem também a distância dos processos orgânicos da vida. Quando a gente vive no campo, por exemplo, é mais intuitivo a gente perceber os processos naturais, né? A gente começa desde criança a sacar que eu só tenho alimento na mesa se chover, se a terra der fruto, né? A gente começa a ter uma clareza de processo. Quando a gente vai se distanciando desses processos orgânicos e vivendo uma vida onde as coisas chegam sem a gente perceber o processo, como desenvolvimento de percepção humana, é natural também que a gente vá levando essa mesma percepção para os nossos processos orgânicos. Então, essa distância com o que é orgânico, com o que é natural, com a própria natureza em si, né? Essas coisas muito automatizadas que a gente vem vivendo, os processos tecnológicos, isso também afeta essa maneira de perceber a nós mesmos, a vida, etc. Além disso, a gente também viveu vários momentos históricos dentro dos processos de crença do corpo ser uma coisa ruim, da carne ter o pecado, enfim, várias histórias que foram assim meio que se juntando a essa ideia de que o que eu sinto, ok, do pescoço para baixo não é muito relevante, e aqui está toda a nossa sabedoria. Então, de alguma maneira, através o Descartes, ele é de 1500 e pouco, né? Ou seja, são séculos aí de um pensamento e um foco em perceber através dessa instância. E a focalização, ela não condena essa instância de maneira nenhuma e nem quer tirar ela do processo, ao contrário, né? O que a focalização nos oferece como caminho é como integrar, como reencontrar essa conversa, essa conexão entre corpo, coração e mente. E aí, a gente, ao se dar conta disso, a gente precisa falar um pouquinho de fisiologia, né? A gente precisa olhar um pouquinho para as nossas estruturas de funcionamento. Porque se a gente tem um cérebro que tem 3 instâncias de funcionamentos, as 3 instâncias funcionam de maneiras diferentes e com linguagens diferentes, é preciso que haja essa comunicação e que a gente compreenda essa linguagem que existe nessas instâncias. Então, a gente tem a nossa instância instintiva, que se refere ao nosso cérebro reptiliano, que cuida e é o grande maestro das nossas respostas de sobrevivência e de todo o nosso funcionamento inconsciente e orgânico, né? Coração bater no ritmo certo, sangue circular, temperatura adequada, digestão, tudo. E a gente não precisa mover um pensamento a respeito. A gente tem logo acima, né, do cérebro reptiliano, assim, um arcabouço arqueológico, assim, do desenvolvimento do cérebro que vem logo aqui, que é o cérebro límbico. E o cérebro límbico, ele é o cérebro, ele tem esse nome porque ele vive no limbo, assim, ele vive entre esse lugar instintivo, né, e essa instância racional que é do nosso cérebro, nosso terceiro, que é o córtex. Os répteis não têm cérebro límbico. E por isso, quando você vai ver pesquisa, não se faz pesquisa com lagartixa, por exemplo. Por quê? Lagartixa não tem capacidade de memória, porque ela não tem a emoção. A emoção é responsável por desenvolver aprendizado pela memória. A aversão e o que me afastar do que é aversivo e me aproximar do que é agradável passa pelo processo emocional e me fornece aprendizados. Então, vem desse lugar muitos dos aprendizados que vão desde a instância instintiva
até a instância cognitiva. Ou seja, quando a gente fala de instinto, a gente está falando muito de sensação. Quente, frio, arrepio, sabe aquele quero, não quero, uma coisa meio automática. Você nem pensa, você sente. Você encontra alguém e fala, cheiro, esse cheiro não tá bom para mim. É bem bichinho em nós, sabe? Assim, de tô farejando que isso aqui não é muito bom para mim. E isso é automático. A gente vai encontrar no límbico toda a nossa conversa emocional, né? Então, a gente vai falar de medo, a gente vai falar de tristeza, a gente vai falar de raiva, e aí a gente também vai falar das nossas respostas de defesa, que é luta e fuga, as famosas, que vão compor, inclusive, estruturas de personalidade, ou seja, a gente vai subindo e vai chegar lá no córtex. E o córtex vai falar das nossas estruturas cognitivas, pensamento, análise, racional, etc, etc. Quando a gente... tem algum som saindo aqui, não sei de onde. Quando a gente se dá conta, então, dessas 3 instâncias, 2 delas vão se comunicar com a gente através do corpo. A gente vai falar, então, das sensações vindo mais do instinto e das emoções vindo mais do límbico. E aí, essa instância corporal, de fato, ela é uma integridade com 3 formas de manifestação. Então, não são 3 corpos, é um corpo, o corpo é um só. E dentro desse corpo, a gente tem esse instinto, essa emoção e esse pensar. A gente fala do instinto chamando ele de corpo. Então, são só metáforas para a gente compreender esse funcionamento. Mas o corpo é um só. E ele tem tudo isso para falar com a gente. Se eu tento compreender esses 2, instinto e emoção, através desse aqui, a gente começa a ficar confuso. Por quê? A linguagem ou o idioma que esses outros 2 falam não é o mesmo que esse aqui fala. Metaforicamente, esse aqui fala português, que a gente já conhece. O corpo lá, ou essa instância fora desse pensar, fala outro idioma. E se a gente tenta entender outro idioma usando a lógica do português, a gente não consegue sacar a mensagem. Quem fala outro idioma, por exemplo, o inglês, sabe que não adianta só traduzir, porque vai ter o lugar, e muitos deles, que você não alcança pela tradução. Expressões, forma de pensar, etc. O nosso corpo fala, ou as instâncias emocionais e instintivas falam outro idioma. Nosso corpo fala com a gente através de sensações, através de metáforas, através de símbolos, através de imagens. São vários os elementos que compõem esse idioma, vários os signos que compõem esse idioma. Então, a gente precisa aprender a falar esse idioma. E o que o Eugene fez e a Anne fez, quando o Eugene traz a focalização e quando a Anne traz o desdobramento do que ela desenvolveu como focalização do relacionamento interior, foi compor a forma de aprender esse idioma que esse lugar fala com a gente. E esse idioma que fala com a gente, pressupõe alguns aprendizados que vão meio que na contramão do que a gente vem aprendendo como cultura, como visão, etc. Um deles é: qualquer coisa em mim é bem-vinda. Tudo em mim tem uma informação a me fornecer. Então, qualquer coisa que o nosso cliente traz ou que surge em nós, seja mesmo uma sensação desagradável, a gente desenvolve a habilidade de se sentar com essa sensação desagradável e ouvir a história que aquela sensação tem para nos contar. E ao fazer isso, a gente acessa um poço de informação e sabedoria que a gente jamais imaginaria existente naquele lugar, porque a gente aprendeu que aquele sentimento que é difícil precisa ir embora. Quando a gente faz essa conversa de que eu chego à conclusão que o que eu sinto precisa sair, a gente acabou de iniciar a guerra interna, que é o que a maioria de nós muitas vezes vive e presencia nos nossos atendimentos.
né? O nosso cliente chega falando que ele não quer sentir mais alguma coisa, que ele não aguenta mais determinada sensação, determinada emoção, que ele está perdido e que, enfim, que ele quer acabar com aquilo de algum jeito. Então, o cliente está contando para a gente do conflito ou da guerra que está acontecendo dentro dele. E que ele já tem um lado da guerra que ele elegeu como o legal e o certo, que precisa continuar, e ele também já definiu quem precisa ir embora. E ele, na verdade, quer a sua ajuda para ajudá-lo a mandar embora aquele mal que está fazendo mal para ele, né? Metaforicamente falando. E é incrível quando a gente, na focalização, vira para ele e fala: Uau! E eu estou muito curiosa em conhecer esse teu lado que está fazendo isso. E a gente começa a desenvolver uma amizade com isso, naquilo. E a gente vai apoiando o cliente a conhecer aquilo. Quando o cliente começa a olhar para aquilo nele, com esses novos olhos, ou compreendendo, aprendendo as primeiras falas que surgem desse lugar, é como mágica o que acontece no atendimento com essa pessoa. O Eugene tem uma fala que eu acho quase poética, ele fala: toda sensação ruim é um indicativo do lugar para uma forma mais certa de viver. Cada lugar em você que se sente mal é exatamente o espaço que está entre você e o modo mais certo de viver. O que ele chama de certo aqui? Não é o certo e errado moral. Se eu inspiro, o certo é expirar. Certo? O próximo passo é o certo. Então, o seu corpo sabe o próximo passo. E aquilo em você que se sente mal está tentando te contar esse próximo passo. Mas como a gente aprendeu que aquilo que é desconfortável eu preciso eliminar, ele não consegue me contar. E ele fica ali tentando esse próximo passo. A gente só consegue se relacionar com o que a gente traz para a consciência. Se eu digo, eu sou procrastinadora e eu não sinto nada, eu não tenho os elementos para fazer alquimia. Então, quando eu trago a sensação, ou seja, quando eu resgato a conversa com o corpo, eu trago o elemento faltante do processo alquímico transformacional, que é o sentir, eu tenho a oportunidade agora, através desse contato sentido, lembra da percepção sentida identificada pelo Eugene na pesquisa dele? Eu trago o elemento onde a mudança acontece, que é no sentir, não é na análise. Então, aquilo que eu sinto, eu sou capaz de elaborar, eu sou capaz de burilar, e aí, então, no recipiente alquímico da cognição, eu sou capaz de significar. Quando eu estava falando que a focalização não é avessa, tem aversão à cognição, significa que a gente tem uma ordem alquímica. Se eu tento primeiro entender sem sentir, eu não tenho elemento para poder fazer o processo. Se eu entro em contato com a percepção sentida e eu começo um relacionamento com essa informação que está no meu quadril bem localizada, uau, é como se eu dissesse: uau, você está bem aí, prazer em te conhecer. Eu estou aqui com você. Eu começo esse contato, aí então aqui vai ser esse cálice alquímico para poder a sua alquimia acontecer. Então, seja no mais comum de acontecer, onde a desidentificação me traz ufa, ou onde ela me traz bem claro, uau, olha onde é que está isso aqui em mim, eu tenho os elementos alquímicos de processamento. O que eu chamo de elemento alquímico? Eu tenho as 3 instâncias presentes na integração, na integridade do meu corpo, que promove um próximo passo. Se eu não tiver as 3 instâncias, eu vou ficar uma vida dando uma tese sobre procrastinação e aquilo não vai mudar. Ele vai continuar do mesmo jeitinho lá. E a gente vai ter várias explicações, porque a gente está usando isso aqui. Não é errado. Significa que a gente só tem uma instância, está faltando as outras para o processo inteiro acontecer. É como a gente ter vários ingredientes que a gente bateu, mas a gente não tem o forno para botar lá a massa, para permitir, através do calor, que aquela massa se transforme em bolo. Porque a mudança de qualquer coisa em nós depende de ambiente.
A gente não consegue mudar nada. A gente consegue oferecer nutrição interna e aquilo em mim, através da nutrição recebida, consegue mudar. É o mesmo que a gente pensar numa plantinha. Você foi lá e plantou. Você pode tentar ficar lá falando com a planta, vamos, planta, vem semente, vamos. Não vai acontecer nada. Agora, se você nutrir a terra, que é o ambiente, ela por si mesma vai começar a dar o seu próximo passo. Nessa relação, se eu começo a ser esse ambiente para aquilo em mim que procrastina, e nesse relacionamento eu sou o campo nutritivo para ele em si mesmo vai dar um próximo passo. E é isso que o Eugene chamou da mudança positiva e duradoura. Porque a gente começa a permitir que o corpo faça o que ele sabe fazer, que é dar o próximo passo. Né? Uma outra frase do Eugene, tudo que está vivo, todo organismo vivo, pressupõe um próximo passo. Não existe nada nessa vida que não pressuponha, não implique um próximo passo. Se eu inspiro, o expirar é o próximo passo. Se eu como, a digestão é o próximo passo. Se eu caminho, todo movimento é o próximo passo. Qualquer coisa que se paralisa, a gente começa a ter um problema, que a gente chamou de stoppage, e a Anne também chama de stoppage. Quando algo fica cristalizado, a gente tem uma fixação que a gente pode chamar também de trauma. Então, se eu faço uma definição de mim mesmo que diz eu sou tá, você acabou de criar uma fixação. E você se relaciona com uma fixação e você se torna a fixação. E aí está o problema, porque não existe fixação. Quando eu saio da fixação e começo a me relacionar com aquilo em mim, que tem um montão de coisa lá dentro dele, eu permito ele começar a se mexer em mim, e eu me torno esse campo nutritivo para aquilo em mim tem um próximo passo, mas esse próximo passo só é possível se há espaço para que aquele próximo passo aconteça. Olá! Tem um convite muito especial para você. Do dia 26 a 30 de agosto, a minissérie Corpo, Coração e Mente, a integração que leva você para a faixa preta do processo terapêutico, com resultados desde o primeiro atendimento, vai ao ar. E você, terapeuta, coach, psicólogo, profissional do desenvolvimento humano, é mais que meu convidado. É meu convidado de honra para conhecer um método que realmente transforma desde o primeiro atendimento e foi desenvolvido por pesquisa científica ainda não disponível no Brasil. Para se inscrever e participar, assistir essa minissérie, basta você se inscrever nesse link da publicação e eu envio o seu acesso. Você se inscreve e confirma sua participação através do seu e-mail. 100% online, 100% gratuita. Eu aguardo você no dia 26 de agosto. Até lá!